Tenho uma história para contar, que começou de um jeito bem bobo e terminou com uma pulga atrás da orelha que não me larga mais. É sobre um pano, um banheiro e uma câmera. Parece simples, né? Mas acredite, não é. Tudo começa no meu banheiro. Pendurado no box, tem um daquele panos de limpeza. Sabe, um lado dele é super felpudo, macio, e o outro lado é completamente liso. Ele fica ali, pendurado, e a forma como ele está dobrado faz com que ele só vire se você dá um puxão com vontade. O peso dele simplesmente não permite que ele vire sozinho. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Ontem à noite, eu decidi testar o modo noturno da minha câmera nova. O melhor lugar para isso, sem luz nenhuma, era o banheiro. Montei a câmera, apontei para o box e comecei a gravar. O pano estava lá, com o lado felpudo virado para a câmera. Gravei por umas horas e fui dormir, sem pensar duas vezes no assunto. O redeman, fui checar a gravação. Sabe aquela sensação quando você vê algo que não faz sentido e seu cérebro dá uma travada? Foi exatamente isso. No começo do vídeo, o pano tá lá do jeito que eu deixei, lado felpudo pra frente. Mas quando eu avanço um pouco o vídeo, sem nenhum corte, sem nenhum barulho, sem nada, o pano tá virado. O lado liso agora está de frente pra câmera. A primeira coisa que eu fiz foi voltar o vídeo e assistir frame por frame. Eu queria ver o momento da virada. Queria ver ele balançando, caindo, qualquer coisa. Mas não tem nada. Num instante, ele está de um jeito. No instante seguinte, ele está do outro. Não tem movimento, não tem sombra, não tem dobra se desfazendo. A câmera capturou o antes e o depois, mas o durante simplesmente não existe no vídeo. É como se uma parte da realidade tivesse sido apagada. Minha mente lógica, claro, entrou em ação. Comecei a pesquisar todas as explicações possíveis. Será que a umidade do ar fez o tecido se deslocar? Será que o ar quente do chuveiro, mesmo desligado, criou uma corrente ascendente? Vibração da tubulação na parede? A mola do suporte que soltou tensão lentamente? Ou talvez um movimento tão, mas tão lento que o obturador da câmera não conseguiu captar? Pensei até em frame drop, quando a câmera pula alguns quadros e apaga a transição. Outra ideia. O pano ficou encharcado de umidade. O peso mudou e ele caiu para frente. Ou até um reflexo de luz que enganou o sensor da câmera. Todas essas são possibilidades reais, documentadas, que acontecem. A física explica muita coisa, mas virar um pano inteiro, de um lado para o outro, de forma tão perfeita, sem nenhum som, sem nenhuma vibração aparente, sem nenhum movimento que a câmera pudesse pegar. Isso é estranho. Muito estranho. É o tipo de coisa que a gente lê em fóruns da internet e pensa: tá bom, mas aconteceu comigo na minha casa. Eu não ia deixar barato. Eu precisava entender. Então, transformei meu banheiro num laboratório. Passei quase uma hora fazendo testes. Molei o pano, sequei uma parte dele. Deixei ele encharcado. Abri e fechei a porta para criar corrente de ar. Liguei um ventilador do lado de fora. Dei umas batidinhas no box para ver se a vibração fazia alguma coisa. Mudei a iluminação. Gravei em 30 frames por segundo, depois em 60, para tentar capturar qualquer movimento rápido. E depois de dezenas de tentativas frustradas, em apenas um único teste, algo aconteceu. Eu tinha deixado o pano bem encharcado em uma das pontas. E muito, muito lentamente, ele começou a pender para frente. O peso da água venceu o equilíbrio e ele virou sozinho, expondo o lado liso. Então sim, a física explica. A umidade e a mudança no centro de gravidade podem sim fazer o pano virar. Mistério resolvido, certo? Não exatamente. Porque o mais bizarro vem agora. Eu peguei a gravação desse teste, o único que funcionou, e fui analisar. E adivinha? A mesma coisa aconteceu. A câmera registrou o pano com o lado felpudo e, de repente, ele estava com o lado liso. Um movimento lento. O arrastar do tecido. O balanço final.
Nada disso foi capturado. É como se o pano tivesse virado justamente no intervalo cego entre um quadro e outro. E é aí que a coisa toda fica realmente esquisita para mim. O mistério não é o pano ter virado. A física e meus testes mostraram que isso é possível. O verdadeiro mistério é porque a câmera, em duas ocasiões diferentes, se recusa a mostrar o movimento. É como se a realidade se dobrasse por uma fração de segundo e a tecnologia simplesmente não consegue registrar. Não é sobre o que se move, mas sobre o que a câmera insiste em não ver. E essa é uma sensação que vai me deixar pensando por um bom tempo. O que mais acontece bem na nossa frente, nesses pequenos instantes que a gente não consegue perceber? Obrigado por ouvir essa história maluca até o final. Se você já passou por algo parecido, uma falha na realidade que não tem muita explicação, deixa aí nos comentários. E se curtiu, não esquece de deixar o like e se inscrever para mais investigações bizarras como essa. Até a próxima!